Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde Deus sempre tem uma palavra poderosa para o nosso coração, e coisa boa é nós levantarmos e já ouvirmos a voz de Deus, receber uma palavra que vem edificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e você certamente teve uma das melhores decisões nesse dia, que é você se aproximar para receber uma palavra que venha alimentar o seu espírito, o seu coração e a sua alma. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos protegido com a sua mão e tem nos livrado de todo o mal. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada inscrito desse canal, que sempre está nos ajudando a difundir o Evangelho, cada patrocinador, colaborador, que o Senhor abençoe e prospere a obra da mão dessas pessoas. Eu oro, ó Pai, pela vida dessa pessoa que parou também nesse momento para assistir esse vídeo, e que o Senhor fale com ela, que ela não ouça a voz do homem, mas que ela ouça a voz do teu Espírito falando com ela nesse momento. Assim eu oro, te pedindo a tua bênção, no nome de Jesus, glória a Deus, amém e amém. Amém, meu amado? Que bom que você voltou aqui para receber uma palavra de Deus, e eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações, e se o YouTube não te lembrar que todo dia está tendo vídeo novo aqui, você pode vir uma vez pela manhã e à noite, sempre tem uma palavra que vai abençoar muito o seu coração, beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel capítulo 3, verso 20 em diante, que diz assim: E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo ardente, dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: Lançamos nós três homens atados dentro do fogo. E disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. O texto que eu acabei de ler é Daniel, capítulo de número 3. Eu li o verso de número 20 até o verso de número 26, e existem algumas aplicações aqui dentro desse contexto que é de grande valia para a nossa vida nesse dia. Perceba, esses três homens aqui, eles vão ser lançados dentro de uma fornalha pelo simples fato de desejarem manterem a sua fidelidade ao Senhor. Pelo fato de não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Pelo fato de não estar se prostrando diante de deuses. Pelo fato de não se render a um sistema babilônico na época, onde todos deveriam se encurvar para adorar e idolatrar aquele rei. Pelo fato de se manterem fiéis a Deus, eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Perceba que, pelo fato de você ser fiel, Deus não vai livrar você do fogo. Porque às vezes a gente acha que
pelo fato de ser fiel a Deus e de levar uma vida reta ao Senhor, nós não vamos passar por fornalhas. Às vezes nós achamos que pelo fato de estar firme com Deus, de estar fiel a Deus, de levar uma vida em retidão, nós não seremos provados. E isso é uma mentira absurda, inventada pela apostasia dos tempos que nós temos vivido. Porque todos os homens de Deus que foram fiéis a Deus foram provados. Passaram por desertos, passaram por aflições, passaram por dificuldades, por crise, por problemas emocionais e espirituais. Inclusive profetas que tiveram muita autoridade na Bíblia. O que dizer de Elias, que desejou a morte? Que em um momento ele se sentiu tão poderoso, com tanta autoridade para fazer fogo cair do céu, e no outro dia estava fugindo de uma mulher e não suportando a pressão da circunstância, ele deseja a morte. Porque os homens de Deus passam por provas. Homens de Deus também são tratados. Homens de Deus também passam por desertos. Homens de Deus também passam por crises. Homens de Deus também são provados e passam por fornalhas. E o que é interessante é que esse texto revela para nós que eles estavam sendo fiéis, justos, íntegros diante do Senhor. E mesmo assim, estavam sendo lançados na fornalha. Então, não ache que o fato de você ser fiel a Deus, que isso vai livrar você de passar por uma fornalha. Ah, porque eu sou tão fiel a Deus e não vai acontecer isso comigo. Ah, porque eu sou tão crente, eu sou tão firme. Como é que pode? Eu fui tão fiel, eu servi ao Senhor a todo momento e agora estou passando por essa luta e agora estou passando por essa dificuldade. Isso é sinal que você não conhece a palavra. Porque a tua fidelidade não vai ausentar você de passar por uma provação. Ok? O fato de você ser justo, de você ser reto, de você buscar o Senhor, não vai impedir você de passar por processos. Pega Jó da Bíblia, capítulo de número 1. Quando você vê um dos homens mais justos citado por Deus como um homem honesto, um homem íntegro. Observaste tu, meu servo Jó, um homem de fidelidade, e mesmo assim passou o que passou. As provações, as fornalhas, as águas, os ventos, os desertos fazem parte da vida e do nosso crescimento, da nossa aprendizagem todos os dias com Deus. Então, Deus não vai te livrar da fornalha. Porque às vezes você está orando dizendo, Senhor, me tira da fornalha. Deus não vai tirar você da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mesmo eles sendo fiéis, correndo o risco de morte. Deus não livrou eles da fornalha. Eles entraram na fornalha, eles passaram para a fornalha, eles foram levados pela fornalha, para a fornalha, empurrados, tomados sem querer, sem ter vontade, sem ter desejo, foram impostos a serem levados a uma fornalha diante de um processo intenso em uma fornalha de fogo que veio certamente provando a fé mais ainda desses homens. Além de sofrerem a oposição, de não se prostrarem diante da estátua e receberem essa consequência, eles também estavam sendo levados para dentro de uma fornalha. Então, não ache que Deus não está sendo justo com você porque Ele está permitindo a dor. Não ache que Deus não está sendo justo com você porque Ele está permitindo a fornalha, porque Ele está permitindo certas coisas apertarem na sua vida. Porque isso faz parte da aprendizagem que Deus gera em nossa vida. São os propósitos. A gente não sabe o que Deus está preparando, a gente não sabe o que Deus vai fazer, a gente não sabe o que Deus quer revelar lá na frente. Por isso eu preciso me submeter à vontade dEle. Ainda que muitas das vezes aquilo que Ele faça venha contrariar aquilo que eu quero. Ainda que às vezes a vontade de Deus venha doer, ainda que às vezes a vontade de Deus venha me machucar, ainda que às vezes a vontade de Deus venha me ferir, todavia eu preciso me submeter à vontade e o propósito de Deus na minha vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego são homens fiéis, mas vão ser lançados na fornalha.
Então, o fato de você ser fiel não vai ausentar você do processo. O fato de você ser justo não vai ausentar você do processo. O fato de você honrar o Senhor não vai ausentar você do processo. A fornalha e o processo faz parte do propósito. Então, já tira essa palavra do teu vocabulário, você achando que Deus não vai permitir o mal porque você está servindo a Ele com fidelidade. Já tira essa ideia do teu vocabulário em você achar que o fato de você ser fiel a Deus, que Deus não vai permitir desertos. Porque tem gente que pensa assim. Ah, porque eu sou dizimista e não vou passar prova na vida financeira. Ah, porque como é que pode eu passar por lutas se eu tenho uma vida de oração? Ué, Paulo era um grande exemplo para nós de oração. Ele pediu ao Senhor 3 vezes para arrancar o espinho e Deus não arrancou. Eu estou falando de Paulo, que disse para nós que nós devemos orar sem cessar. Um cara que tinha vida de oração. E Deus não tirou o espinho dele. Por quê? Porque os processos fazem parte do propósito. Deus não tira a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E muito pelo contrário, Deus permite com que eles venham caminhar diante dessa situação até o final. De modo que a fé desses homens aqui estão sendo testadas. A fé desses homens aqui estão sendo provadas. A ponto de chegar próximo à morte. Perto da morte. E eles não negarem a Deus. Eles continuarem fiel ao Senhor. E eu acho isso tremendo, porque eles mostraram a dimensão de fé deles. Que eles não iriam se encurvar diante de uma situação porque as coisas não estavam acontecendo da forma como eles queriam, da maneira como eles desejavam, mas simplesmente eles continuaram firme diante do Senhor, ainda que fosse preciso passar por uma fornalha. Convicção de fé. Ainda que haja deserto, eu não abro mão dos meus princípios. Ainda que haja fornalha, eu não abro mão dos meus princípios. Ainda que haja o vale da sombra da morte, eu não abro mão dos meus princípios. Ainda que chegue no hospital, passe por situações adversas, que venha me confrontar, que venha me ferir, eu não abro mão dos meus princípios. A minha convicção de crer quem Deus é, o que Ele pode fazer, o que Ele faz, independente dele querer fazer ou não, tem que ser maior do que as circunstâncias que eu estou enfrentando. Eles estão indo até o final, mesmo sabendo que isso poderia custar a morte. Eles vão até o final, continuam fiel diante do Senhor. E diz o texto que Nabucodonosor vai dar ordem para que homens venham lançá-lo diante de uma fornalha. Olha o que o texto diz. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, calções, chapéus, vestes e lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. E a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Preste atenção, dobra a sua atenção nesse versículo. E aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego foram queimados no fogo ardente. Capítulo 3, verso 22. Os homens que ataram Sadraque, Mesaque e Abidnego e o levaram diante da fornalha de fogo ardente, conforme diz o texto, eu estou repetindo, eles foram queimados. Eles morreram antes mesmo de lançarem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso para mostrar para nós a temperatura que estava dentro desse ambiente. O calor do fogo que estava nesse ambiente. Que estava intenso, estava sobremaneira tão forte que quando os homens foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles morreram. Eles foram queimados. Eles não suportaram fogo. Só pelo simples fato de levarem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Preste atenção nisso aqui. Os homens que estão levando Sadraque, Mesaque e Abidnego para o fogo
estão morrendo, queimados. Perceba, Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo fiéis a Deus a todo tempo e a todo momento. Os homens vão pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, a mando do rei, e vão lançá-lo no fogo. E ao se aproximar do fogo, eles se queimam. Aí está a diferença do justo para o injusto. Aí está a diferença do fiel para o infiel. Por quê? Porque Deus não livra você da fornalha. Isso é verdade. Deus vai permitir a fornalha. Só que o mesmo Deus que permite a fornalha, ele caminha com você na fornalha. Ele não tira o processo, mas ele te livra dentro do processo. Eu achei algo interessante lendo os evangelhos. Numa das últimas orações que Jesus vai fazer pelos discípulos, ele vai falar assim: Senhor, eu peço que o Senhor não tire os discípulos do mundo, mas o Senhor os livre no mundo. Há diferença na forma como Jesus orou pela vida dos discípulos. Jesus não disse, não tire os discípulos do mundo, mas os livre no mundo. O livramento, ele vem dentro da circunstância. Às vezes Deus não tira a fornalha, mas te livra dentro dela. Deus não tira a cova, mas te livra dentro dela. Deus permite o deserto, mas te livra no deserto. Deus permite a porta fechar, mas faz milagre com a porta fechada. Deus permite a casa quebrar e faz a coisa acontecer mesmo com a casa quebrada. Às vezes Deus permite que a coisa venha desandar na sua vida para que o poder dele se manifeste e ele mostre que ele não te livrou da situação, mas te deu livramento dentro dessa situação. Segundo, os homens estão atando Sadraque, Mesaque e Abednego, estão lançando no fogo. De tal maneira que o fogo está tão intenso que quando eles se aproximam, eles morrem. Por isso que quem tem vida de fidelidade ao Senhor não tem que ficar preocupado com aqueles que estão lançando você no fogo. Guarda isso. Quem tem vida de fidelidade a Deus não tem que ficar preocupado com o que estão falando, com o que estão dizendo, com as calúnias, com as afrontas. Ah, porque estão falando isso de mim. Ah, porque estão se levantando contra mim. Ah, porque estão falando isso. Ih, meu filho, você precisa melhorar a tua maturidade. Você precisa crescer um pouquinho mais diante do Senhor. Por quê? Porque o texto diz que aqueles que tentaram queimar Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados. Está dando para entender essa palavra? Que quem tenta te queimar sai queimado? Que quem tenta te matar sofre consequência do próprio mal que tentou contra você? Não é porque Deus quer o mal do ser humano. Não é porque Deus vai fazer mal às pessoas. Pelo contrário, Deus é bom. Só que não se esqueça que Deus é justo. Então, quem tenta te queimar, sempre sai queimado. Quem mais tenta te ferir, sempre sai ferido. Quem mais tenta caluniar, sempre sai machucado. Pior não é aquele que sofre a calúnia, pior é aquele que é ferido pelas próprias palavras que ele lança. Por quê? Porque na vida de quem vive uma vida fiel, uma vida íntegra, uma vida justa, o próprio Deus se levanta para justificar. Por isso que a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado. O nosso advogado é Cristo. Diante de qualquer sentença que nós venhamos sofrer. Quando você resolve fazer justiça com as suas próprias mãos, você perde a oportunidade de Deus fazer justiça por você. Você precisa aprender isso. Porque quando você nasce de novo, você não reage mais pelos impulsos da sua natureza pecaminosa, mas você deixa Cristo agir por você. E Ele é justo, fiel e verdadeiro. Os homens estão levantando Sadraque, Mesaque e Abednego, estão com a intenção de lançar esses homens no meio do fogo, e o que vai acontecer é que quando eles chegam perto, eles morrem. Porque quem tenta queimar, sempre morre queimado. Então não se preocupe com aqueles que estão tentando te queimar, com aqueles que estão tentando falar mal, com aqueles que estão tentando se levantar contra você, com aqueles que ficam se reunindo em rodinha para tentar te criticar. Não se preocupe com aqueles que falam pelas costas, que querem manchar a tua imagem, o teu canal. Não, esquece. Descansa no Senhor.
Entra na fornalha tranquilo, porque sempre quem tenta queimar sai queimado. Sempre quem tenta ferir sai ferido. É sempre assim. Guarda isso. A calúnia e a fofoca, ela revela mais o caráter de quem fala do que aquele que está sofrendo por uma calúnia ou por uma injúria. Aquele que faz a fofoca, aquele que faz a calúnia, aquele que cria uma intriga, aquele que fala mal, aquele que tem a intenção de denigrir alguém, revela mais o seu caráter do que aquele que está sofrendo. E Deus sempre fica do lado, primeiro, daquele que é justo, das coisas que são certas, porque Deus é justo. Segundo, daquele que está sofrendo e sofre em propósito da palavra, renunciando à palavra. Porque você poderia se justificar, você poderia falar, você poderia dizer, você poderia argumentar, mas você resolveu ficar com Jesus. Morrer pela causa, se entregar ao evangelho. E se for preciso passar pela fornalha, você está disposto a entrar. E é por causa disso que Deus guarda Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque Deus está vendo integridade no coração desses homens. Eles são lançados no meio do fogo e vai haver uma surpresa. Porque o texto vai dizer que Nabucodonosor, ele vai ficar espantado. Ele pergunta: o que está acontecendo? Ué, não foram 3 homens lançados na fornalha? Eu estou vendo um quarto homem. Eu estou vendo um quarto que está passeando com eles. E eu gosto do verbo. Olha a expressão do verbo. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançaram 3 homens atados dentro do fogo? Eles entraram atados no fogo. E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Preste atenção nas expressões que há no texto. Eu, porém, vejo 4 homens soltos passeando dentro do fogo. Eles entraram presos na fornalha. Quando chegaram lá, estavam soltos. O fogo queimou aquilo que prendia as mãos deles. O fogo o fogo destruiu aquilo que estava prendendo eles, mas o fogo não conseguiu consumir a vida deles. Você faz ideia do poder que esse Deus tem? Que ele é capaz de destravar aquilo que prende as mãos, mas não permite com que o fogo venha destruir a vida desses homens, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu gosto do verbo, quando a expressão diz que ele estava passeando dentro da fornalha. Eu gosto do verbo porque a palavra passear, ela significa você andar sem propósito. Andar sem propósito, andar se divertindo, andar gozando daquele momento. A expressão passeio, ela soa para nós com um aspecto positivo. É você caminhar sem propósito, você caminhar com um sentido de diversão, com um sentido de se entreter, com um sentido de você gostar daquele momento, de você ter prazer naquele momento. Eles estavam passeando com o 4º homem da fornalha. Essa é a diferença quando eu mantenho a minha fidelidade diante do Senhor, mesmo diante do fogo. O Senhor passeia comigo na fornalha. O que para outros o fogo mata, o que para outros as chamas queimam, para nós vai servir como passeio de ver o poder de Deus nos livrando no meio da fornalha. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer: como é que pode? Como é que suporta? Como é que tem estrutura para aguentar isso tudo? Como é que ela pode suportar tanto problema, tanta crise, tanta dificuldade? A questão é que dentro dessa fornalha tem alguém que está passeando com eles. Não é doloroso passar, não é tão penoso passar pelo processo. Por quê? Porque o próprio Deus, ele alivia a minha alma mediante a dor. Ele alivia o meu coração mediante a fornalha. Se eu entrasse sem Deus, eu sofreria muito mais pelas chamas. Mas como eu entro com Deus, como eu entro por causa da minha fidelidade ao Senhor, eu não sinto a força das chamas. Eu passeio com Ele na fornalha. Recebe essa palavra. O Senhor vai te fazer passear no meio da fornalha.
O Senhor vai te fazer caminhar dentro dessa fornalha, mas não caminhar por correr, por caminhar, por viver uma vida. Não, não, não. Você vai passear tranquilamente, descansando. O que tira a paz dos outros não tira a tua paz. O que gera mágoa para os outros não vai gerar mágoa em você. O que gera dor e sofrimento e caos para os outros, que é o fogo, não vai gerar em você. Por quê? Porque Cristo está contigo. Deus na nossa vida faz toda a diferença em qualquer ambiente que nós colocamos os nossos pés. A diferença aqui no texto não está em eles serem super-homens, eles não são super-homens. A diferença está no texto, é que Deus entrou com eles na fornalha. Por que os outros homens entraram e morreram com fogo? Não aguentaram nem chegar perto do fogo. E já Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio do fogo e não morreram. Porque a maior diferença está no fato de Deus passear com eles. Sabe um outro detalhe interessante que eu vejo nesse texto? É que você não vê Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo que conseguiu ver o quarto homem que estava ao lado. Mas Nabucodonosor, que estava do lado de fora, questionou e disse: o que está acontecendo? Nós lançamos 3 homens no meio da fornalha e de repente eu estou vendo um quarto homem e o seu aspecto assemelha aos deuses. Tem alguém a mais nessa fornalha. Tem alguma coisa estranha. Quem está dentro às vezes não enxerga o quarto homem passeando. Mas quem está fora está vendo Deus caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Perceba que é Nabucodonosor que diz: eu estou vendo o quarto homem da fornalha. Na maioria das vezes, as pessoas que esperavam a nossa queda, elas começam a ver Deus sobre a nossa vida, porque percebem que o peso da calúnia, o peso do inimigo, o peso do fogo, as chamas, as lutas, os problemas e tantas outras coisas não nos mataram, mas o próprio Deus que nos sustentou no meio das dificuldades. Você vai perceber que é Nabucodonosor que está percebendo que tem um quarto homem passeando no meio do fogo. Porque tem gente que está olhando de longe e está vendo Deus caminhar com você. Você não entrou sozinho nessa fornalha, você entrou com o próprio Deus. Você não caminhou sozinho dentro dessa fornalha, o próprio Deus caminhou com você. Está com você e te deu estrutura para suportar as chamas que estão queimando ao seu redor. Você pode não ter percebido. De repente você entrou na fornalha e está dizendo: onde é que ele está? Não estou vendo ele, não consigo vê-lo, estou enxergando nada, parece que eu estou sozinho. Mas eu te garanto que ele entrou contigo nessa fornalha. Porque se ele não entrasse, você não suportava a intensidade das chamas queimando dentro desse processo. Você pode não ver, mas tem alguém que está de longe e está dizendo: eu estou vendo o quarto homem com ele. Eu estou vendo porque ele não está aguentando isso sozinho. Ela não está suportando isso sozinho. Ele não tem estrutura para viver assim. Alguém está olhando para você e está conseguindo perceber que é o próprio Deus que está te dando estrutura para permanecer de pé. Você recebe essa palavra? Então declara isso nos comentários. Coloca aí no YouTube, escreve, reproduz alguma coisa para mostrar que essa palavra está gerando efeito na sua vida. Eu estou acompanhado do quarto homem da fornalha, eu não estou sozinho, eu estou passando com Deus, eu não vou temer as chamas, eu não vou temer o inimigo, eu não vou me vender o sistema, não sei, coloca alguma coisa para mostrar que essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Não importa as chamas, não importa a fornalha, não importa quantas vezes vai ser aquecida, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa os ataques. O que importa é que Cristo está passeando com você no meio dessas chamas. Pai, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra e que talvez está passando por um grande processo agora, por uma grande fornalha. Minha oração é que o Senhor dê força para ela caminhar, que o Senhor traga paz à sua alma, ao seu espírito, ao seu coração e que ela consiga permanecer de pé no meio das crises e dificuldades que ela tem enfrentado. Assim eu oro te pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem.
Deus falou contigo? Qual foi a parte que Deus mais falou com você? Te aguardo amanhã de manhã às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, onde Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração, que Deus vai falar muito com você. E você que é um patrocinador do canal, ou você deseja ser um patrocinador, está nos ajudando a continuar difundindo o Evangelho, na descrição desse vídeo tem a nossa conta e você pode estar semeando para nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus, tá bom? Fica firme com Cristo, caminhe nessa fornalha com Ele, não olha para trás, não retroceda. Deus é contigo, Ele está passeando com você e nada vai te tirar do propósito de Deus.